A gente vai conversar agora com o José Niemeyer, ele é coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, sempre conversa com a gente aqui na Jovem Pan News. Professor, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Já emendo a minha pergunta pedindo naturalmente uma análise do senhor sobre esse momento da guerra. Essa ofensiva anunciada por Israel convocou 300 mil reservistas. O que é possível esperar? Israel consegue eliminar o Hamas nessa ofensiva, porque o Hamas inclusive prometeu executar os reféns se Israel não parar com os bombardeios na região de Gaza. Que reflexão é possível fazer? Qual é a radiografia desse momento na guerra? Daniel, um prazer estar com você, com o Dantas, com o Roberto Mota. Um abraço aos assinantes da Jovem Pan. Desculpa, eu estou um pouco rouco, estou resfriado. Estava na Amazônia antes de ontem, voltei ontem. Antes de ontem, voltei e peguei um resfriado lá. Bem, é um conflito grave, é um conflito baseado naquilo que nós chamamos no início de guerra irregular, porque a ação do Hamas foi de guerra irregular, por exemplo, usando reféns, usando táticas de guerrilha, usando uma agenda de terror e violência para trazer o caos nas relações com Israel. Por que o Hamas tem o interesse de transformar as relações com Israel neste momento, que é um momento conturbado das relações internacionais, com guerra na Ucrânia, com competição entre Estados Unidos e China? Não é um momento, é um momento de muita competição e fragmentação do sistema internacional. Por que o Hamas escolheu piorar ainda mais as relações com Israel? Eu não tenho uma resposta exata sobre isso. Pode ser, como disse o Mota, que seja a violência pela violência para manter as relações cada vez piores e o próprio grupo ganhar com isso. Um grupo radical, né, que interpreta o islamismo de maneira radical, diferente da grande maioria dos palestinos, e se utiliza dessa estrutura para causar o medo, causar a violência, e com certeza, como todo grupo, toda facção, eles devem ter ganhos corporativos. Muitas vezes são ganhos até pouco expressivos, mas é expressivo para quem faz parte deste grupo, que é um grupo terrorista que se utiliza da violência quase de maneira institucional. A violência é meio para atingir objetivos, sejam objetivos políticos, econômicos, culturais, religiosos, eles se utilizam do meio da violência. Então, mas é uma guerra irregular, porque Israel é um Estado muito forte do ponto de vista militar. É importante deixar claro isso para o assinante da Jovem Pan, muito forte, tanto do ponto de vista da Força Aérea Israelense, que tem muita tecnologia embarcada, tem muita troca de tecnologia com os Estados Unidos, por exemplo. O exército israelense é conhecido, um exército muito eficiente, tanto na artilharia como na cavalaria. É muito fácil chegar a Gaza. Gaza praticamente está dentro do território israelense. Depois até posso comentar alguma coisa sobre isso. Desde o início, quando ficou mais institucionalizado, Mota, essa questão da faixa de Gaza e da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, eu sempre achei eu penso esse conflito há 20 anos, desde o doutorado na Universidade de São Paulo. Eu sempre achei a faixa de Gaza, sabe, algo muito de muita insegurança para ambas as partes, porque é uma parte do território que está separada da área da Cisjordânia, que é outra área administrada, aí sim, pela organização da Autoridade Palestina, né? E o Bota tem razão, são grupos inimigos, facções políticas inimigas, o Fatah, que administra a Cisjordânia, e o Hamas, que administra também de uma maneira muito discricionária, muito autoritária, né, a faixa de Gaza. Sempre achei esse desenho já estratégico muito ruim para Israel e para os próprios palestinos. Mas como eu venho dizendo, é uma guerra irregular, só que a ação de Israel vai ser uma ação formal. Convocou mais de 300 mil soldados, já começou desde o primeiro momento do ataque a responder com artilharia aérea, com mísseis ar-terra, porque os mísseis usados pelo Hamas são em grande quantidade. Esses mísseis entraram na faixa de Gaza, com certeza por túneis ou pelo mar, né? A faixa de Gaza também tem uma localização, parte do território marítimo, né? E com certeza
fornecido por países ou por outros grupos terroristas. Talvez mais fácil a gente dizer aqui que foi fornecido por outros grupos terroristas, porque o terrorismo virou um negócio internacional, como o Mota está também mencionando, né? Virou um negócio, uma corporação, o terrorismo, né? Eles têm objetivos, ganhos, conseguem até ter os valores que permeiam a ação terrorista. Então, Israel deve continuar um contra-ataque com toda a força, aí se transforma numa guerra assimétrica. O lado israelense é muito mais poderoso. Não acho que será uma guerra longa. A guerra em si, o que será longo, e é longo há muito tempo, é o conflito entre grupos radicais palestinos e os governos que estão no poder em cada momento de Israel. Isso vai durar muito tempo. Eu penso a conflito israelense, palestino, mundo árabe e Israel, para ter pensar numa conjuntura um pouco maior, há 20 anos, há muito mais tempo esse conflito ocorre. Agora, razões históricas explicam parte, né? Existe um discurso pró-Palestina, que eu respeito, acho que todos nós devemos respeitar, e manutenção da soberania da autoridade palestina sobre as regiões específicas. Acho ruim esse desenho de faixa de Gaza e Cisjordânia, acho muito ruim. Mas existe uma questão histórica que nós devemos compreender e discutir favorável à Palestina, como também o Estado de Israel. Também não havia um território, não podia se exercer a soberania de Israel num território, porque esse território só veio em 49. Então, a questão histórica ela é uma variável, mas há uma conjuntura que é uma conjuntura muito pesada, e o ápice dessa conjuntura no momento é esse ataque violento, covarde contra a população israelense, que deve ser também considerado na análise. Professor, o senhor continua com a gente, eu peço licença, tem uma notícia urgente que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News, porque um dos líderes políticos do Hamas declarou nesta segunda-feira que o movimento não está aberto neste momento para negociar uma troca de prisioneiros com Israel. Segundo ele, vou abrir aspas, a operação militar continua, portanto, não existe atualmente nenhuma possibilidade de negociação sobre os prisioneiros ou qualquer outra coisa, fecho aspas, disse o Hossam Badran. Ele afirmou ainda que a missão do Hamas agora é fazer tudo o possível para impedir que a ocupação continue cometendo alegados massacres contra o povo em Gaza. Cláudio Dantas, que leitura é possível fazer desse comunicado do Hamas? É um indicativo de que o grupo não está aberto a conversas e negociações, pelo menos nesse momento, né, Dantas? Daniel, na verdade, dá para sintetizar numa palavra, numa frase, guerra, né? Eles querem guerra. Uma vez que eles estão com esses prisioneiros, já não são mais reféns, são prisioneiros de guerra. Se eles não estão dispostos a negociar a sua libertação, não se trata de sequestro, se trata realmente de prisão. Então, parece que eles estão preparados para essa guerra de longo prazo que nós estamos vendo aí com a mobilização das forças israelenses. Isso só confirma ou só reforça a impressão de que eles estão que esse ataque foi muito planejado e que eles estão respaldados por outras nações. O grupo terrorista Hamas não está sozinho nisso. E aí isso reforça justamente a impressão de que nós estamos entendendo que este ataque e esse conflito que agora se recrudesce, ele faz parte, ele integra um contexto muito maior. O professor que está aí também nos ouvindo pode ajudar a esclarecer, inclusive do ponto de vista das negociações que vinham sendo realizadas pelo governo israelense com a Arábia Saudita e até o gesto quer dizer, a pacificação nas relações com os árabes, né? Nós temos também árabes israelenses, nós temos todo o mundo árabe e o impacto que isso ia ter. O Hamas não quer paz, porque senão ele perde justamente a sua essência, a sua razão de existir. Pois é. Professor, queria pedir o comentário do senhor e só reforçando para a nossa audiência esse trecho do comunicado do Hamas. A operação militar continua, portanto, não existe atualmente nenhuma possibilidade de negociação sobre os prisioneiros ou qualquer outra coisa. Professor? Vão usar os prisioneiros como escudo e vão ameaçar eliminar os prisioneiros se Israel agir de uma determinada forma do ponto de vista estratégico militar. Isso é crime de guerra, né?
Israel declarou guerra ao Hamas. O Mota colocou aqui, é importante, não é uma guerra entre Estados, como é a guerra entre Rússia e Ucrânia, entre Estados soberanos e independentes, porque não vejo a autoridade palestina assumindo a agenda dos ataques. Até agora, vi uma outra menção à autoridade palestina criticando a questão histórica, que é um discurso que nós até compreendemos, da ocupação, da divisão dos territórios, mas não dizendo que a ação militar ou de terror militar e também um perfil terrorista foi o melhor caminho, porque o Fatah, onde se concentra a maior parte da autoridade mais legítima da Palestina, é inimiga política, é inimiga mesmo do ponto de vista estratégico militar do Hamas. Com relação ao sistema internacional, uma conjuntura mais regional, é um ambiente sempre muito difícil para Israel, né? Você tem Síria, Líbano, Irã, Arábia Saudita, sempre se posicionando, considerando Israel como Estado inimigo, os interesses desses Estados. E a questão da aproximação de Israel com a Arábia Saudita é um path dependence, uma mudança de trajetória nas relações internacionais naquela região, porque foi sempre muito difícil a Arábia Saudita, por mais que o Serviço Secreto Saudita e o governo saudita conversem bem, por exemplo, com os Estados Unidos da América e suas respectivas autoridades, mas era difícil uma conversa como essa. E essa conversa deve ter incomodado, Dantas colocou muito bem, os interesses específicos do Hamas, que é a manutenção da sua agenda de violência e de ganhos, né? O Hamas tem os seus ganhos, como eu falei aqui na primeira parte. Esses ganhos podem ser até insignificantes, mas é assim que funciona um grupo terrorista. Eles são radicais, interpretam a realidade e os valores de maneira radical, e qualquer ganho para eles vale a pena e vão por tudo ou nada sempre. Não é assim que se faz política. Inclusive, acho que a gente tem que discutir, e não se está discutindo muito, e é fundamental, se discutir a política interna destas duas unidades referenciais, o Estado de Israel e o Estado e a autoridade palestina, que para muitos é um Estado representado no Fatah, né, na Cisjordânia. Falta discutir o nível de democracia, de debates. Tem um partido, por exemplo, tem um partido árabe no parlamento israelense. Então, essas discussões deveriam progredir. O problema é que a democracia ela caminha de maneira, às vezes, muito, muito claudicante em países que não têm uma tradição de democracia. Não se vê uma discussão mais aberta também na autoridade palestina. Daniel, é tudo muito complicado, Daniel. Muito complicado mesmo. Professor, o senhor continua com a gente vai fazer um giro com os nossos analistas e comentaristas. Roberto Mota, também queria pedir sua análise sobre esse comunicado que foi emitido, divulgado pelo Hamas, reforçando que eles não devem parar. Isso vai na contramão, Mota, de uma informação que foi divulgada ao longo do dia, que o Hamas aceitaria debater, discutir uma trégua. Agora, para além dessa carta, desse comunicado do Hamas, queria que você também fizesse uma análise sobre essa ofensiva de Israel. Sabemos do poderio bélico-militar de Israel, muito superior ao do Hamas, 300 mil reservistas. Israel conseguiria liquidar essa guerra em pouco tempo ou não dá para fazer essa projeção? E por que não dá? Não dá, Daniel, não dá. A gente ainda está tentando entender o que está acontecendo. As informações que a gente tem até agora ele provoca uma pergunta, né? Por que um ataque dessa magnitude, dessa violência, não foi detectado? Eu conversei com algumas pessoas que me disseram que um ataque como esse, né, pessoas da área de segurança, que um ataque como esse levou meses para ser preparado. Por que nenhum serviço de inteligência conseguiu detectar a preparação desse ataque? A outra questão é por que esse ataque agora? É um ataque que parece premeditado para provocar uma reação. E aí essa reação ser aproveitada com alguma finalidade. Quanto ao comunicado do Hamas, a minha opinião é o seguinte: o Hamas está prestes a ser varrido da face da terra. O Hamas não está em condições de impor nada. O Hamas agora ele vai ter que, eu acho que não existe
nenhum país na face da terra onde esses terroristas consigam se esconder, para não pagar o preço dos crimes que eles cometeram. Eu acho que o mínimo que a gente pode dizer sobre esses crimes é que foram crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Você sequestrar civis, você abusar desses civis, você sequestrar crianças, massacrar pessoas que estavam num festival de música, jovens, muitos dos quais agora estão em poder dos sequestradores. Imaginem o que deve estar acontecendo com essas pessoas. Então, provavelmente, os fanáticos do Hamas estão contemplando os seus últimos dias. Eles não estão em condições de impor nenhuma condição nessa situação. Pois é, Mota, mas a pergunta é que fica, será que Israel vai pagar o preço por conta daquela informação de que o Hamas poderia executar os reféns de guerra, inclusive pela internet, com transmissão ao vivo? Essa é uma pergunta que fica. A gente vai continuar nesse assunto. O Cristiano Beraldo, eu vou pedir por gentileza para você fazer uma pergunta para o nosso convidado, para o professor José Niemeyer. Por favor, Beraldo. Professor, a gente está vendo que o líder do Hamas, ele está vivendo confortavelmente no Catar, com um escritório, enfim, está instalado. Obviamente, o governo do Catar sabe, condescende com essa situação. O Catar fez um esforço enorme para se internacionalizar, foi sede da Copa do Mundo, tem feito divulgação internacional do Catar como um destino turístico, em tese buscando ser um país mais amigável para outras nações. Como é que o senhor vê a posição do Catar nessa dinâmica? Há informações de que muito dinheiro saiu do Catar para o Hamas, objetivamente, e parece que não é, no fundo, há interesses ali maiores do que efetivamente o Catar criar uma conexão maior com o Ocidente. Beraldo, boa pergunta. O Catar tem relações próximas com os Estados Unidos da América, aliado de Israel, de primeira ordem, né? Então, imagino que a chancelaria norte-americana, a Secretaria de Estado, esteja conversando com um representante desta área do governo Catar. Agora, é um governo autoritário, discricionário, é um país de baixíssima transparência do ponto de vista político. No mundo árabe, os serviços secretos, eles almoçam e jantam todo dia, os membros dos serviços secretos. Primeiro que é muito perto, né? É muito fácil você se deslocar. Então, durante a Guerra Fria, isso era muito, muito comum, essas conversas. No pós-Guerra Fria, que nós achamos que iríamos viver num mundo menos complicado, ao contrário, vivemos num mundo, na minha opinião, mais complicado do que aquele da cola, que eu chamo da cola da Guerra Fria, porque é um mundo de potências em ascensão, algumas em queda, né? E os serviços secretos, nesse momento, por exemplo, estão muito agitados. E, com certeza, está havendo uma troca de informações. A diplomacia secreta prepondera nesse momento, nada vai ser divulgado com muita clareza, né? Mas precisa ver também como é que são esses tratados de extradição. Nem sei se o Catar tem um tratado de extradição com Israel, não tem essa informação, para que Israel possa entrar com um pedido de extradição do líder do Hamas. Imagino que exista isso, o Mota pode até ter alguma informação sobre isso, mas essas lideranças dos grupos terroristas, elas são muito assim, né? Elas atuam de maneira sempre, a organização hierárquica, né? Muito corporativa, né? De uma liderança que não aparece muito, uma liderança que vive nas sombras, né? Isso faz parte de toda uma agenda de ação pela violência e pela covardia. Tá certo. Agora a gente vai pedir uma palavra do José Maria Trindade. Zé, inclusive o Hamas tem adotado uma estratégia na troca e na divulgação de informações, inclusive muito peculiar e, assim, que de fato acaba chamando atenção. Ameaças muito fortes, pesadas, falando que irá executar civis caso Israel continue essa investida na faixa de Gaza, né? Tática de terror, né? Já houve coisas parecidas, mas o terrorismo nunca foi tão agressivo assim. É muito complexo, porque trata-se de uma guerra
que não pode ser contra toda a faixa de Gaza, e o próprio Israel não confirma isso, desmente, né? A história de um ataque em massa. Tem poderio militar para isso, né? Mas a informação, eu queria fazer uma pergunta para o professor, de que a informação aqui é de que o Brasil, grande responsabilidade agora no Conselho da ONU, né? Coordenando o Conselho da ONU, mas que há uma tendência de negociar. E a possibilidade de negociação seria através de líderes israelenses que estejam desejando a paz. A gente viu há um tempo atrás, eu acho que 2 anos atrás, Mahmoud Abbas, o líder da autoridade palestina, né? Ele falando na possibilidade de paz, de uma possibilidade de paz. É possível mobilizar líderes na faixa de Gaza que poderia levantar ou rediscutir essa possibilidade de paz? Verdade, você coloca bem a questão, porque, volto a dizer, é uma questão de política interna também, e de conversa de grupos políticos palestinos com autoridades, com organizações internacionais, com lideranças. O Brasil tem um papel a cumprir hoje como presidente do Conselho de Segurança da ONU, no momento, como membro rotativo, né? O Brasil pode tentar regimentar uma reunião para isso. É algo que o presidente Lula ele gosta disso, que nós chamamos de diplomacia presidencial, né? Fazer isso. O Brasil não tem peso para uma interferência muito grande nessa questão, porque o Brasil não é relevante do ponto de vista da segurança internacional, não é um país relevante dentro do grande desenho das questões da segurança internacional. Mas o Brasil pode contribuir criando algum momento para debate, atraindo também lideranças. Agora, precisa saber quem são as lideranças que se opõem ao Hamas dentro do Hamas. Vamos dizer, imaginar, pensando que o Hamas, como uma organização, tem alguns mais moderados que poderiam conversar com lideranças internacionais, e isso fazer uma ponte para que conversassem com membros da autoridade palestina, principalmente do Fatah, e isso levasse a uma conversa com lideranças israelenses e mesmo lideranças de outros países. Eu penso que não. O Hamas, ele, por ser um grupo radical, de interpretação radical da realidade, em todos os seus aspectos, ele não deve ser um grupo muito fechado. Eu não sou especialista em Hamas, né? Você tem especialistas nesse grupo, acho que é importante convocá-los para debater também, né? Chamá-los para debater, mas eu acho difícil no Hamas você buscar uma linha de conversa. É mais fácil fazer pelo Fatah, mas o Fatah tem questões políticas gravíssimas, mesmo de inimizade, né? São grupos inimigos, o Hamas e o Fatah. Então, não acho que a questão diplomática agora, Trindade, seja a saída mais eficiente, né? Nós vamos ter que aguardar a resposta de Israel, infelizmente aguardar a outra resposta do Hamas. Essa resposta pode ser mais violenta do que a gente imagina. Hoje a violência pode ser explicitada online, né? Então realmente pode haver uma ou outra eliminação de um dos reféns para tentar impor algum tipo de medo a Israel. É uma situação difícil. E é uma situação difícil exatamente porque não é uma guerra irregular, como eu falei aqui no início. Não é uma guerra de um Estado contra outro Estado, né? Porque aí, quando você tem isso, até do ponto de vista da chancela do Conselho de Segurança das Nações Unidas, da institucionalização do conflito em si, é até mais fácil a participação de outros países para, inclusive, buscar a paz. Mas não há isso, há muita irregularidade. Então, mas justamente, na ação diplomática. Se me permite, professor, justamente em relação a essa irregularidade que o senhor menciona, quais são as chances de a gente observar uma guerra que acaba ganhando um contorno de reforços de ambos os lados? Por exemplo, observar a formação de uma coalizão do mal, Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica. E do outro lado, poderíamos ver um reforço de Israel. Os Estados Unidos falaram em apoio total. É possível projetar isso? Olha, você criar uma organização militar com vários tipos de representações terroristas, isso seria muito novo, né? Nunca houve isso na história da humanidade, né? Não, mas, claro que mas ajudas pontuais, digamos. As ajudas já acontecem, né? O Hamas vem recebendo do Hezbollah, de outras
da Al-Qaeda, deve ter um relacionamento próximo com a Al-Qaeda também. O Estado Islâmico também, por mais que tenha sido muito enfraquecido, mas ainda é um grupo terrorista que deve ter ramificações. Isso não vai ficar oficial, né? O que pode surgir é essa troca de tecnologia militar, que geralmente armas tem até algum impacto, mas nada comparável àquilo que Israel e outros países, por exemplo, países da OTAN, poderiam utilizar, né? Você tem um conflito muito grave, uma guerra civil na Síria, isso atrapalha muito, né, Daniel, porque está tudo muito poroso naquela região, né, dos países árabes, né? E por isso que era tão importante essa conversa entre Israel e a Arábia Saudita. Pode ser que tenha sido esse o pano de fundo que fez com que o Hamas tentasse trazer o caos a essa possível negociação, porque isso seria inédito, uma aproximação entre Israel e a Arábia Saudita. Isso deve ter incomodado muito aqueles que vivem da violência, né? Mais uma questão, mais uma pergunta. Cláudio Dantas, você. Professor, a gente viu nos últimos anos ali até um processo histórico a partir de 93, uma estabilização no entendimento, talvez até de uma solução de um Estado só, de Israel, contemplando, abrigando, acolhendo palestinos, árabes, israelenses, enfim. A gente hoje, árabes israelenses, por exemplo, hoje representam aí 25% da população. O principal banco de Israel é comandado por um árabe israelense. A gente vê palestinos trabalhando e, vamos dizer assim, tendo acesso, né, a luxos, né, a tecnologia, a uma boa renda. E tudo isso, vamos dizer assim, essa evolução até econômica, nessa prosperidade que Israel vem tendo nos últimos anos, vinha consolidando um entendimento de uma sociedade ali que abrigar uma sociedade abrigando esses três povos, vamos dizer assim, né? Ou essas três correntes aí. Quando o Netanyahu assume o seu último governo, ele forma o seu governo com pessoas de um perfil mais nacionalista, mais até alguns chamados de ultra-religiosos, etc. E você percebe ali uma tentativa de diversas autoridades, inclusive o próprio ministro da Segurança Nacional considerado um linha dura, num sentido de resgatar, né, esse sentimento judeu, que tem parte da sociedade que acha que isso estava se perdendo justamente nessa nova sociedade que vinha se formando. Só acha que isso de alguma maneira acaba desestabilizando ou trazendo essa situação? Qual é o impacto que um governo mais nacionalista ele tem nessa evolução da própria sociedade em Israel e talvez na solução de um Estado único, mas um Estado que abrigue todos, né, palestinos e árabes israelenses? Dantas, a sua pergunta é muito boa e muito complexa, né? É claro que um governo nacionalista sempre tem uma agenda mais beligerante, né? Então, aí acho ruim para as negociações que vinham ocorrendo entre Palestina e Israel. É assim, o que precisa haver, Dantas, que está também, eu acho que no fundo da sua questão, quando você falou de desenvolvimento econômico, precisa haver mais cooperação econômica entre Palestina e Israel. Israel tem que investir mais, na minha opinião, investir mais em infraestrutura, criar mais negócios. Todo o sistema internacional antigo, o atual, a gente percebe onde há comércio, onde há cooperação, onde há democracia em ambos, ou mínima discussão política entre os agentes envolvidos, você tem progresso, né? Você tem modernização, você tem avanço para todos, né? É uma iniciativa que tem que partir muito de Israel, porque Israel, do ponto de vista econômico, é muito mais poderoso que a Palestina. Eu imagino que isso esteja ocorrendo. Você mencionou que já existe uma aproximação entre grupos empresariais, entre sociedade civil, é verdade, mas lá na faixa de Gaza, não. A informação que nós temos é que a faixa de Gaza é um lugar muito precário, mais ou menos 2 milhões de habitantes, né? Ainda com uma economia muito baseada,
economia rural, né, com pouco acesso à tecnologia. Isso interessa a um grupo radical como o Hamas, manter essa estrutura. Se a gente pode dizer algo sobre o terrorismo, aquele que estuda o terrorismo, os estudos de segurança, é que o terrorismo ele é um desdobramento da miséria, né? Você pode até ter um ou outro movimento terrorista, até em países ricos. A gente vê isso nos Estados Unidos. Um grupo solitário, um grupinho que se organiza e comete um atentado terrorista nos países escandinavos. Já ocorreu até há pouco tempo, né? Ocorre sempre, né? Porque o terrorismo agora virou algo, uma marca que todos podem ser terroristas se quiserem, infelizmente. Até para a internet dá muita informação para isso. Mas, geralmente, o terrorismo mais organizado é o desdobramento da miséria, resultado da miséria. Então, é fundamental que se leve emprego, renda, infraestrutura para a faixa de Gaza. Não vão conseguir, porque entrar na faixa de Gaza é cada vez mais difícil. Também por uma postura de precaução de Israel, também muitas vezes uma ação dura de Israel com relação ao Hamas, que repercute na faixa de Gaza. Por isso que eu volto ao início aqui da nossa conversa. Me parece que foi muito ruim essa divisão territorial, uma parte estar muito distante da outra parte. Isso, do ponto de vista geopolítico, é muito... praticamente a faixa de Gaza perdeu uma conexão com a Cisjordânia. E isso deve interessar também ao Hamas. A gente tem um minutinho, professor. Eu só queria pedir rapidamente que o senhor nos trouxesse a sua reflexão sobre o papel do Brasil nesse diálogo. Claro, noticiamos a reunião do Conselho de Segurança da ONU, mas dá para projetar o quê em um minutinho, professor? Daniel, o Brasil está hoje presidindo o Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro rotativo, né? O Brasil não é um membro permanente, mas eu sempre coloco isso, e coloco sem nenhum problema. O Brasil não é uma potência internacional na perspectiva da segurança internacional. O Brasil é uma potência no agronegócio, em alguns setores de economia. O Brasil é uma potência para exportar valores de paz, de fraternidade. O Brasil é um país que recebe bem o estrangeiro. O Brasil é um país importante do ponto de vista de geração de energia e comida para o mundo todo. O Brasil é fundamental na agenda ambiental, fundamental. Cada vez mais eu vejo isso nas minhas pesquisas. Mas o Brasil não é uma potência relevante, uma potência média relevante do ponto de vista da segurança internacional, mas todo tipo de conversa, todo tipo de iniciativa diplomática nessa hora ajuda. Tá certo. Eu quero agradecer demais a participação do José Niemeyer. Ele é coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, sempre colaborando e ajudando a gente aqui da Jovem Pan News. Professor, grande abraço, espero voltar a falar em breve com o senhor. Eu que agradeço, Daniel, um abraço aos assinantes da Jovem Pan e aos colegas que aqui me deram a honra da conversa. Tá certo, muito obrigado, até a próxima.